Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. No dia 1º de maio comemoramos o Dia do Trabalho, correto? Talvez. Se seguirmos a repercussão dos meios de comunicação ou da roda de amigos no domingo, parece que essa data mudou para 11 de novembro, dia que as relações de trabalho mudaram por completo no Brasil e provavelmente o novo dia do trabalho não será feriado. Está preocupado se haverá feriado, trabalho ou mesmo se haverá domingo? Então esse programa de hoje é dedicado a você. Pode parecer exagerado o texto que apresentamos há pouco sobre a reforma trabalhista, mas se buscarmos nos meios de comunicação e entre os operadores do direito sobre a percepção destes sobre essa mudança, a opinião de alguns não será muito diferente desse clima de incerteza. E para esclarecer sobre o impacto dos primeiros dias de reforma trabalhista e propor alguns caminhos, o Advocacy trouxe os seguintes ilustres convidados. Dr. Jesse Pacheco, juiz da 3ª Vara de Trabalho de Contagem, Minas Gerais, e que esteve conosco no nosso segundo programa tratando os aspectos legais da reforma trabalhista. Também a doutora Emanuela Sena, ela é advogada, especialista em direito do trabalho e parceiro do Advocacy que tem nos ajudado com as pesquisas nessa área do direito. E fazendo contraponto, a doutora Luziane Barbosa, juíza da 6ª Vara Criminal em Belo Horizonte. E por fim, temos novamente o 5º convidado neste programa, que são os participantes do CRIE, Cristãos Empreendedores da região de João Monlevade, aqui em Minas Gerais, que enviarão suas dúvidas e sugestões através do WhatsApp. Eu já quero agradecer aqui a participação de vocês conosco nesse programa, mais uma vez abrilhantando, e eu quero já ir para perguntar para a doutora Emanuela, recentemente você participou de um congresso de Direito do Trabalho em Belo Horizonte, que apresentou desde orientações pacificadoras até visões apocalípticas desse tema. Então, doutora, de forma resumida, que evento é esse que você participou e o que os advogados podem esperar do direito do trabalho? Bem, a reforma trabalhista, ela surpreendeu a todos, né? A sua aprovação foi bem rápida e eu já venho participando de debates e encontros a respeito da reforma trabalhista mesmo antes da entrada em vigor da lei, porque houve essa necessidade urgente de conhecer, né, essa nova lei. Recentemente eu participei de um congresso mineiro sobre direito processual do trabalho, com um tema focado na reforma trabalhista. E o bom desses encontros é que a gente pode, né, conhecer as opiniões de cada agente do direito, né, dos juízes, colegas, procuradores, enfim, mestres do direito que estavam presentes lá. E ainda há uma insegurança no ar, né? Não há ainda entendimentos pacificados sobre o tema. E um dos temas muito debatidos, né, ultimamente, principalmente no Congresso, foi a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, que no caso as negociações coletivas vão prevalecer sobre a lei. Então ainda está tendo esse medo, né, de haver mitigações de direito em relação ao trabalhador, como também a aplicação ou não da lei da reforma nos processos que estão em curso. Então, alguns advogados ainda estão com essa interrogação, tentando conhecer, né, os pensamentos de cada juiz que irá julgar aquele caso, se aplica, se não aplica a nova lei. E eu creio que até, como se diz, a lei acomodar, né, houver esse entendimento, eu acho que ainda vai ter muitos encontros né, para debater e conhecer, enfim, né, as teses jurídicas, né, os enunciados dos encontros, dos juízes, enfim. Agora, em geral, a gente sabe se a lei, como que ela vai ser interpretada e aplicada à medida que vai sendo, estão vindo ou vão aparecendo as decisões do judiciário, né? Exatamente. Quem vai dando. Sim. Não é isso, doutora? Uhum. Exatamente. Até lá é muita conversa, uma lei com muita A mudança. jurisprudência também, né, que vai geralmente, quer dizer, é quem decide depois como é que fica enquadrado. O colega aí da Justiça do Trabalho tem mais propriedade para falar sobre a situação, né?
Ontem e anteontem eu participei de um encontro só de juízes da terceira região, Minas Gerais. E há posições extremamente antagônicas no nosso meio. Desde colegas que acham que é tudo inconstitucional, até alguns que estão no meio termo e outros que defendem ardorosamente a reforma, diz que vai racionalizar o processo, vai racionalizar as relações trabalhistas, as relações entre empregado e empregador. Né? Então, a gente está falando aqui de jurisprudência, a prevalecer o que foi instituído pela Lei 13.467, se realmente não sofrer modificações posteriores, a jurisprudência vai levar décadas para sedimentar. Essa é a minha avaliação, talvez até pessimista, mas até porque essa reforma foi feita muito para revogar a súmula, para tornar algumas súmulas do TST não mais aplicáveis. Então, o rebuliço no nosso meio está muito grande, né? Em questões processuais também. Alguns colegas já tinham decorado até as súmulas do TST. Vai ter que mudar. Hoje mesmo eu recebi vai ter que renovar uma proposição do TST para revisar umas 20 ou 30 súmulas. Agora, se bem que assim, eu estou acompanhando também, lendo, etc., o TST já fez as alterações do seu regimento com base na nova norma, né? Em termos de aceitação, de prazo, alguma coisa assim. O TST também, ou seja, a Justiça do Trabalho já vai se adequando à nova norma e é como disse lá, não me lembro se é o corregedor do TST, ele falou, olha, quem faz a lei é o legislativo, quem elege o legislativo é o povo. Boa ou mal, a lei tem que ser cumprida, né? Ou seja, ela pode ser questionada, tem uns caminhos para fazer o questionamento de inconstitucionalidade ou que caminho que entender que é devido, mas assim, a lei está aí, vai ser aplicada com uma interpretação numa linha ou noutra linha, mas vai ser aplicada pelo judiciário, né? Não tem como escapar disso, não é isso? Sim, na parte de direito material, existe um princípio que a gente chama de princípio do não retrocesso, né? Que está lá no caput do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Desculpa, o capítulo do artigo 7º da Constituição. Da Constituição Federal. Artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse é o caput do artigo 7º, por onde se conclui que o que vier depois é só para melhorar, né? Que visem a melhoria de sua condição social e não para piorar. Um dos exemplos de piora, isso foi dado aqui no programa anterior, foi o fim das horas in itinere, acabaram com as horas in itinere, pura e simplesmente, né? Esse é um artigo que, pelo menos na minha... esse foi foi uma medida da reforma trabalhista que, para mim, foi muito drástica, né? E que, para mim, é inconstitucional, porque você não pode admitir que o empregado que pega o ônibus 4 horas da manhã, o ônibus fornecido pelo empregador, pega o ônibus 4 horas da manhã para ir para um canavial que fica num lugar super distante, esse tempo não seja remunerado, né? Exatamente. Principalmente porque, no caso, ele vai estar à disposição do empregador. E ele só tem aquele meio de transporte, não tem outro jeito de ir para o trabalho. Eu acho que nessa questão do retrocesso, por exemplo, tem uma outra matéria também meio complicada. Assim. Nós estamos há um mês e pouquinho, né, da entrada em vigor da norma, da nova lei, aliás. O trabalho intermitente. Esse também vai gerar e está gerando muita discussão, porque uma das questões vai haver diminuição no salário? Porque se o empregado fica à disposição, mas ele não é convocado para o trabalho, ele automaticamente vai receber menos. E após um ano, se nesse intervalo aí ele não for chamado, automaticamente o contrato é rescindido. Mas aí tem um lado positivo dessa parte do trabalho intermitente, que antes eu pelo menos recebia várias reclamações trabalhistas, dizendo que um garçom, por exemplo, que só trabalha nos dias de maior movimento, né, não era empregado, era um freelancer. E às vezes essa tese colava, mas agora não cola mais, porque ele tem que ser empregado, ainda que nesse regime aí de trabalho intermitente. Tem que assinar a carteira. Né? Não, pois é, doutor, mas aí não corre o risco, por exemplo, de
se estender para outros segmentos, por exemplo? Sim, a empresa tem vários... Uma faculdade anunciou, uma faculdade por grande, exemplo, anunciou aliás, a dispensa de 1.200 professores é. para que os novos sejam contratados nessa modalidade. Né? Que é um problema, por exemplo, professores mesmo é um exemplo, assim, às vezes não forma a turma, ou então tem... nós já até conversamos aqui uma vez sobre isso, tem curso de pós-graduação que não necessariamente você precisa ter um professor ali que fica durante o mês todo, o semestre todo, com a disciplina. Uhum. Ele vai lá, assim, uma vez por semana, ou então ele vai lá numa turma, volta noutra turma, e aí como é que fica essa relação, né? Depende da grade, né? Depende da grade, mas assim, como é que fica a relação desse professor com essa instituição de ensino? Que tipo de vínculo é esse? Para esse caso, o trabalho intermitente, ele passa a ser uma alternativa para aquilo que já está configurado, sim, né? E ele vai fazer parte do corpo docente da faculdade, né, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, só que nessa nova modalidade contratual. Né? Eu sei que isso está gerando um pouco assim, de insegurança, né? Inclusive, quando a gente fala desse tipo de relação, isso ainda vai levar um tempo para ter clareza sobre isso. A outra clareza também que assim vai levar um tempo e as novas ações judiciais. Então, eu sou advogado, nós somos advogados. Que cuidados que nós vamos ter que ter agora para entrar com ações na justiça? Exemplo do que acontece com a área civil, criminal, tributária, etc. Doutor Gessé, essas colocações presentes nesse simpósio sobre direito do trabalho relatadas aqui pela doutora Emanuela já são percebidas nas novas petições dos advogados ou mesmo em algum entendimento processual o senhor já viu assim? Já está aparecendo isso? Sim, aparece e o grande temor dos advogados no que se refere à questão das custas, que agora o nosso processo ficou muito parecido com o processo civil, muito parecido. Sim. Honorários advocatícios sucumbenciais. Se perdeu um item do pedido, tem que pagar honorários para a parte contrária e recolher custas sobre aquele item que perdeu. Então, de qualquer forma... é a lei que está posta e tem que ser cumprida, né? Embora muita gente questione a questão do acesso à justiça. Ficou muito difícil o acesso do trabalhador à justiça por conta desses riscos todos. Uhum. Hoje aconteceu um caso de uma reclamante, a primeira audiência da pauta, a minha vara é a terceira de contagem. Essa reclamante confundiu terceira vara com terceiro andar e não ouviu o pregão. A minha vara é a terceira que fica no quarto andar, mas ela estava no terceiro andar. Ela não ouviu o pregão. Resultado, arquivamento e condenação em custas de R$ 1.800. R$ 1.800. Aí depois o advogado me procurou com a sua cliente ao lado, e o que eu faço? Não, então o senhor apresenta essa, justifica, pega uma certidão na secretaria e eu vou isentar de custas. Mas se eu for seguir a letra da lei, não há justificativa para ela. Não estava doente, não perdeu um ônibus, estava no prédio da justiça, por que não atendeu o pregão? Né? Então, isso é só um ingrediente no meio desse furor reformista da lei. Né? Questão dos honorários periciais, paga os honorários do perito se sucumbente, ainda que não tenha crédito nenhum no processo. Né? Se tiver em outro, pega aquele dinheiro do outro processo e paga a perícia. E se não tiver dinheiro nenhum, fica como no processo civil, em condição suspensiva. Né? Em 2 anos, o beneficiário da justiça gratuita. Em 2 anos, se ele não tiver dinheiro, fica lá. Agora, fica lá o crédito à espera de alguma forma de pagamento. Se não tiver, aí sim a União que paga os honorários de perito. E até lá o perito? Não, aí o perito fica na espera. Fica no aguardo. 2 anos. 2 anos. Se o reclamante não ganhar na loteria, nem nada. Se o reclamante não melhorar de vida, aí sim a conta vai para a União. Tem uma rubrica no orçamento da União para isso. Não, então também é um risco aí para o perito, né? Porque o perito também é risco trabalhista. O perito também é risco. Agora, doutora Luziane, houve essa mudança toda aí de colocar, se perder pode ter sucumbência. Aliás, no dia 11, desculpa, até voltando aqui, nós acompanhando as decisões, já tinha sentença, assim, logo poucos dias depois, já com a condenação de litigância, pagamento de sucumbência, aquilo causou
um terror no meio dos advogados, mas ainda não chegou para o reclamante, né? Quer dizer, saber que já tem havido sentenças condenando ainda não é uma coisa que, assim, não é um assunto que os reclamantes ou futuros reclamantes tenham já consciência, entendimento bem disso. Mas a minha pergunta para a senhora é o seguinte: a exemplo da justiça comum, por exemplo, na vara civil, a possibilidade da justiça gratuita, porque que o juiz aprecia ou não. O juiz pode entender que não é caso de justiça gratuita na justiça comum. E aí ele ou recolhe, isso é comum acontecer, recolhe custos ou então manda arquivar o feito, né? Não restringe um pouco o acesso à justiça só de saber, olha, vou lá e isso eu perco. Porque na justiça comum há uma restrição, né? De uma certa forma. Talvez fosse interessante que se também colocasse a questão da gratuidade, né, doutor? Porque se a pessoa é hipossuficiente, ela não pode deixar de ser atendido pela justiça, porque a própria Constituição diz que nenhum direito poderá ser privado de apreciação pelo judiciário. Então, se a pessoa não tem condições financeiras para ajuizar uma ação, eu entendo que ela tem que ser atendida pela justiça gratuita. E um dos debates em relação à justiça gratuita é porque a Constituição fala que ela é integral. E esse integral engloba tudo. Você englobaria as custas, englobaria tudo. Ou seja, ela pode ser beneficiada com a justiça gratuita, mas paga custas se não comparecer para poder entrar novamente com a ação. Então, onde está essa integralidade, né? E no caso, os honorários do perito, periciais. Onde está essa integralidade? Porque a Constituição fala que ela é integral. Mas também a gente tem que olhar, por exemplo, se a pessoa deixa de comparecer à audiência determinada pelo juiz, sem uma justificativa evidente, uma justificativa plausível, aí sim eu acho que ela está brincando com esse direito que a Constituição lhe dá. Aí eu acho que até poderia ter uma punição em termos de multa, ou até uma sucumbência, se fosse o caso. Salvo né? engano, na Lei 9.099 é assim. Eles chamam de contumácia. Não apareceu custas. Exatamente. Né? Agora, nesse caso, mas a possibilidade de impugnar a justiça, o pedido de justiça gratuita ou deferimento também na Justiça do Trabalho? Impugnação ao valor da causa, em consequência. Porque o valor da causa é o somatório dos pedidos. Sim. Se o pedido está muito baixo ou muito alto, a outra parte pode impugnar. Pois é, mas o pedido de justiça gratuita, por exemplo, porque eu li recentemente assim, tem um valor de causa alto e o reclamante está pleiteando a justiça gratuita. Tá, não vou conceder justiça gratuita, pelo fato de, no salário anterior tinham valores altos, a pessoa recebia lá os 11 mil reais lá, que é para aquela 12 mil reais. Então, ela requereu justiça gratuita. Eu estou desempregado por uma razão. Enfim, não precisa nem estar desempregado, né? Pode estar numa situação complicada e não poder pagar. O outro pode impugnar e alegar, olha, tem condições, tem emprego, etc. Pode. O reclamado, a empresa pode fazer isso. Nesse caso, por exemplo, que eu citei, da reclamante que trocou de andar do prédio, do foro. Confundiu o andar com a vara? Possivelmente, na segunda reclamação dessa mesma autora, dessa mesma reclamante, a defesa pode impugnar. Não, ela tinha que ter recolhido custas. Né? A justificativa que ela deu não pode ser acolhida. Isso pode ocorrer. Ou no caso, por exemplo, de perde a ação e tem que recolher custas, ou então fica isenta, o juiz reconhece a situação de pobreza, aí recorre para o tribunal. Recorre requerendo a modificação total da sentença. Aí a outra parte, nas contrarrazões, pode alegar, não, ela tinha que ter recolhido custas, ela não é pobre, a declaração que ela deu é falsa, coisa desse tipo. Então é uma matéria que pode ser sim impugnada. Ficou mais temerária, né? Ficou. Para coibir a outra parte, né? De Agora, entrar novamente com a ação. Agora, eu achei interessante essas questões que vocês estão falando, não é a minha área, né? A minha área é criminal, mas eu achei interessante uma coisa. Porque sempre, na Justiça do Trabalho, geralmente,
alguns advogados, né, entram com um monte de pedidos que, no caso, nem seriam próprios para aquela causa, e eles entram, não, o que abunda não prejudica. Então, entra com muitos pedidos que, às vezes, o cliente dele nem tem direito a todos aqueles pedidos. Aí, com relação a essa questão, eu acho que vai ser interessante essa sucumbência, né? Não, em casos de má-fé, de pedido absurdo, sim, a primeira sentença proferida já na vigência dessa lei foi proferida no dia 11 de novembro, lá no sertão da Bahia, de um reclamante que foi assaltado quando saía de casa para ir para o trabalho e achou que o empregador tinha que indenizá-lo disso aí. Agora, não sei onde está o ato ilícito aí, né? Mas você só se obriga a indenizar se cometer ato ilícito, mas achou que o patrão tinha que indenizá-lo. Aí o juiz sapecou uma improcedência, condenou em custas e ainda condenou em litigância de má-fé. Deu R$ 8.500, ou seja, o empregado o reclamante pode ir à justiça, não receber nada e ainda ter que pagar. Ainda ficar devendo. Ainda ficar devendo. E aí era a pergunta que eu faria, que para a doutora Emanuela tem a ver com a da doutora Luziane, que é o seguinte: e aí, que cuidado que o advogado tem que ter com isso, né? Assim, é só igual a senhora estava falando. Posso pedir qualquer coisa aí? Pede, tem vários requerimentos lá que não tem fundamento nenhum. E o advogado, como fica agora? Eles até falam que agora, assim, as fundamentações vão ser muito mais bem feitas, né? Segundo os próprios colegas, né, já estão falando, você vai ter que conhecer não só a legislação trabalhista, você vai ter que conhecer a constitucional, né? Não é só o beabá, não é só o beabá, a lei da CLT, não. É conhecer lei especial, lei da doméstica, né? Tratados internacionais, o Pacto de São Salvador, que também envolve direitos trabalhistas e é recepcionado pela legislação brasileira. Então, vai ter que ter uma pesquisa aí, o advogado vai ter que estudar, ter um conhecimento. Já se fala em controle da convencionalidade das leis, porque além do controle da constitucionalidade, o juiz do trabalho vai ter que fazer o controle da convencionalidade, ou seja, se aquela lei bate ou não bate com as convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, o que para mim vai nos sobrecarregar sobremaneira. Porque, de fato, o juiz, o Brasil é signatário de várias convenções da OIT e, segundo o entendimento do Supremo, essas convenções estão no nível supralegal, estão abaixo da Constituição e acima da lei. Agora, vamos ver o que vai dar. Agora, uma coisa interessante é que eu acho que vai exigir das pessoas que tenham mais éticas, né, ao ajuizarem as ações. Eu acho isso importante. Mas isso cria, eu acho que se a gente comparar um pouco a reforma, a parte processual e também do direito civil, a justiça comum, por exemplo, se a pessoa entra com um pedido e ele é julgado parcialmente improcedente, não necessariamente vai, olha, você perdeu nisso, estou condenando aqui, assim, tão matemático. E a Justiça do Trabalho me parece que, pelas novas regras, olha, você perdeu esse pedido, então eu te condeno proporcionalmente à insucumbência e custas nesse pedido. No outro ali, o reclamado perdeu. Então, assim, a sentença que eu tenho visto, doutor, é que já vem fazendo meio que uma matemática ali de compensando valor de sucumbência de custas, já se tem um pedido parcial, aliás, se tem uma procedência parcial ou não na sentença, né? Só para a gente encerrar aqui rapidamente. Um pouco isso, não tem? Eu ainda não julguei processos ajuizados após 11 de novembro. Mas o que eu vou fazer, pelo menos numa primeira ideia, é considerar o pedido como unitário. Suponhamos, horas extras. Horas extras você pode pedir sobre vários fundamentos, né? Intervalo intrajornada que foi... Intervalo para alimentação que foi suprimido, intervalo entre uma jornada e outra, trabalho aos sábados, domingos, feriados. Então, vou considerar tudo isso como um pedido só. E se ele levou R$ 1.000 dos 100 mil que ele pleiteia, para mim ele já não é sucumbente mais, entendeu? Embora em um desses itens ele possa ter perdido. E sempre vou arbitrar honorários advocatícios pelo mínimo legal, que é de 5%, honorários de sucumbência.
Nós vamos parar um minutinho aqui, mas eu vou até deixar uma pergunta para você no próximo bloco, que assim, uma crítica à reforma é que ela pode violar direitos, pode trazer uma situação muito desfavorável para o trabalhador no Brasil. Há algum risco da reforma trabalhista virar desculpas para violações de direitos, como situações análogas à escravidão, estelionato, ou outras possibilidades que a natureza humana está sempre pronta a produzir? Lembrando que vamos encaminhar as perguntas selecionadas do Grupo CRI, que serão respondidas por todos os nossos convidados. Eu entendo que não haverá riscos, não, porque o direito penal, ele tipifica os tipos, né, que são considerados crimes. Então, para que haja algum risco, teria que modificar o Código Penal naqueles tipos penais em que o trabalhador ou o empresário, no caso, poderia estar incluso, né? Poderia praticar alguma ação criminal em que ele que estivesse tipificado no Código Penal. Por exemplo, essa questão da escravidão ou trabalho análogo a trabalho escravo, ela está tipificado no artigo 149 do Código Penal. E diz ali no artigo 149 o que é o trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, se você me permite, eu até estou aqui com o Código Penal, que é interessante que as pessoas entendam o que diz a lei, né? E o artigo 149 diz o seguinte: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o à condição degradante de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena. Né? Esse é o preceito, a pena é de 2 anos a 8 anos de prisão. E, no caso, tem também aqui o parágrafo 1º, que especifica mais algumas questões, e principalmente essa pena pode ser aumentada de metade se esse trabalhador é adolescente. Né? Então, todas essas questões estão previstas no Código Penal. Uma vez ocorrendo a prática desse tipo penal, a pessoa vai estar enquadrada. E aí eu entendo que não há risco à reforma, a não ser que essa reforma seja um objeto para se modificar os artigos que entende que essas atividades errôneas, né, absurdas, de escravidão ou análogo ao escravo, a trabalho escravo, seja modificado no Código Penal. Por enquanto, eu penso que não. Acho que é porque também circulou muita informação, né? Olha, voltamos à época da escravidão, o trabalho é escravo novamente, trabalhadores perderam direitos, talvez um pouco também em cima dessas reflexões todas, né, que agora, tem havido essas discussões. Eu ouvi falar de uma portaria, né, que está sendo muito criticada, aí, emitida aí pelo governo Temer, em que queria restringir algumas questões, né? Por exemplo, a condição análoga a trabalho escravo seria obrigar o trabalhador a realizar tarefas sob coação, ameaça de punição, impedir que o trabalhador deixe o local de trabalho em razão de dívida com o empregador ou preposto, manter segurança armada no local de trabalho a fim de reter o trabalhador em razão de dívida e reter documento do trabalhador. Porque isso no campo, a gente que já foi juíza no Vale do Jequitinhonha, em alguns lugares assim, que tem o trabalhador rural em abundância, muitas vezes a gente sabe que existe esse tipo de situação, em que o Ministério Público tem que agir, porque realmente é escravo. E essa portaria, no caso, ela diz que as demais condições, como trabalho forçado, jornada exaustivas e condições degradantes, somente ocorreria se houver cerceamento da liberdade de expressão desse trabalhador ou de mobilidade. Senão, não haveria esse trabalho escravo, segundo essa portaria. Mas, como eu falei anteriormente, a lei penal,
ela é escrita, o tipo penal ele tem que ser descrito na legislação e, pelo que eu sei, não houve revogação desse artigo. Mas, doutora, a senhora está lendo aí algumas coisas que acontecem no dia a dia. Sim. Nós, não é só lá no Vale, no interior, né? Não. Por exemplo, nós temos notícias, isso acontece em São Paulo, que é a maior cidade O do país. aliciamento de bolivianos, nigerianos, haitianos, haitianos, esses grupos que são mais vulneráveis, assim. A pessoa está ilegal, né? Aí aproveitam disso, e aí eu venho para a pergunta aqui para os senhores sobre o direito do trabalho. Não tem que favorecer, não. Proteger o hipossuficiente na relação, quer dizer, você tem lá pessoas que estão trabalhando, ganhando abaixo do salário mínimo que corresponderia na jornada. Independentemente se eu tenho acesso à informação, se eu posso sair dali, mas você tem um grupo que já é vulnerável na relação com o empregador. Independente de ser brasileiro ou não ser brasileiro, tem uma analogia ali com o trabalho escravo, né? Sim, independe se ela pode deslocar, se locomover ou não. A grande questão é que esse estrangeiro que vem para o Brasil, ele está aqui em situação irregular. Ele não tem visto, não tem documento nenhum. Então, ele tem medo de ser deportado. Aí ele se submete a essas questões todas. Tá, mas então mais um motivo para dizer que ele ficou sem condições de se comunicar, porque tem outras restrições, né? Isso. E aí isso é crime. Isso é um crime. Então, é crime, sem dúvida. Entendeu? Agora, uma curiosidade aqui que me ocorreu, e nessa semana, com relação à homologação da rescisão, que não há necessidade mais do sindicato, não. Pode ser feito na empresa. Porém, sem entrar na convenção coletiva do trabalho, que deva ser no sindicato, e aí o negociado prevalece sobre o legislado, volta a obrigação para o sindicato? Na verdade, o artigo 611 lá tem quais são as regras que devem constar na negociação coletiva. Não são todos, né? Lá está especificando sobre jornada, sobre enquadramento de insalubridade, o que pode ser discutido e colocado na negociação coletiva. Há alguns determinados direitos que aí não pode ser colocado, não. Mas de qualquer forma a homologação foi abolida. Não precisa mais de homologação do sindicato na rescisão contratual. Agora, algumas convenções coletivas que ainda vigoram estabelecem essa obrigatoriedade da rescisão passar pelo sindicato para ser homologado ou não. Ou algumas que a gente até viu situações essa semana, doutor, curiosa. Não, tem que fazer no sindicato, porque já tem uma para ser homologada e ela é retroativa. Ou seja, a lei falou que não precisa mais, vem a convenção autorizar. Não, agora tem que continuar sendo que negocialmente se determinou que vai ser no sindicato. Mas eu acho que na medida em que as convenções coletivas vão perdendo vigência, perdendo eficácia, essas cláusulas não serão renovadas. É a minha primeira impressão, a minha primeira tendência que eu vislumbro. Ok, mas vamos passar rapidamente aqui as perguntas que nós recebemos do CRI. E elas, eu vou até pedir para a gente ser mais, um pouquinho sucintos. Continuamos aqui com a nossa conversa, estava muito boa. Recebemos aqui 5 perguntas desse grupo que nós estamos falando aqui no correr do programa. A primeira, com a reforma trabalhista, ficou mais simples ser empreendedor no Brasil? Se não, por que e como devemos tomar cuidado para não errar? Se ficou, onde e como devemos investir, doutor Gerson? Realmente a reforma contribui para ser empreendedor no Brasil? A sua avaliação? Se a gente tomar como base o que foi feito até um pouco antes da reforma, que foi a alteração da Lei 6.019, que trata do trabalho temporário, eu acho que ficou mais fácil empreender, sim, porque qualquer um pode ser titular de empresa de prestação de serviço. E essa prestação de serviço ao tomador, a empresa principal, ela pode ser ampla, né? Inclusive na chamada atividade fim. Né? Uma montadora de veículos, por exemplo, pode ter lá na linha de montagem, como a Fiat e outras, pessoas que são empregadas diretamente da montadora e outras que são empregadas da prestadora. Né? E essa prestadora, essa pequena empresa, ou média ou grande, sei lá, ela desempenha um único papel, que é servir de intermediária, intermediação de mão de obra. Então, por esse aspecto, acho que ficou mais fácil assim, empreender, ser empresário, ser empresária. Uma segunda pergunta para nós, doutora, que causa aqui uma avaliação nossa como advogados. Como identificar se o advogado sabe sobre o direito trabalhista e como identificar um mau advogado?
Saia justa, né? Muito justa. Eu falei, não tem uma letra escarlate, né, para você conhecer o bom e o mau advogado. É claro que a pessoa, se vai contratar um advogado, ela tem que pesquisar, procurar conhecer, né, a especialidade daquele advogado, enfim. E também você identifica o bom advogado pelo conhecimento que ele tem, né? O que eu falei, hoje o advogado, o trabalhista, ele não vai mais ficar só naquele beabá da CLT. Ele precisa conhecer as demais legislações. Não, indicações para poder ter também, né, do advogado. Justo. Eu acho justo. que o bom advogado jamais pode falar que a causa está ganha, seja para um lado, seja para o outro. Porque Ele tem que apontar não possibilidades, pode. ainda mais nesses tempos de muita modificação legislativa, ele tem que apontar possibilidades e colocar o seu cliente a par de todos os riscos. Talvez, assim, ajudando a identificar, olha, veja com o advogado. Se você falar que tem possibilidade de perder, ele já saiba que isso é muito importante. Mas eu quero voltar com a doutora Emanuela ainda uma pergunta. Nosso tempo está acabando ali. Posso fazer a demissão de um funcionário e contratá-lo de acordo com a nova lei trabalhista sem correr o risco da aplicação do princípio da continuidade? Hoje, de imediato, não. Inclusive, a medida provisória que saiu aí 3 dias, né, após a entrada em vigor da reforma, é o artigo 452G, fala que até o dia 31 de dezembro de 2020, você pode demitir esse empregado, mas só pode contratá-lo novamente após 18 meses. Isso. Ok. E ao mesmo prazo daquele empregado que é dispensado, para ele voltar a trabalhar na mesma empresa, mas com intermediação de outra, né, que é a prestação de serviço, Terceirizado. o prazo é o mesmo, 18 meses. E quando é o empregado que pediu demissão? Não, acho que aí não tem problema. problema. Uma quarta pergunta que nós temos aqui. A nova lei trabalhista me ajudará a pagar um pouco menos de imposto? Olha, se os senhores me permitem, eu entendo que não. Quer dizer, tem a ver com, se você paga, a empresa paga menos salários, por uma razão qualquer, você recolhe menos previdência social. Mas em termos de tributos, de impostos, etc., tem a ver com o movimento, com o faturamento da empresa, etc., né? E uma última pergunta que eu queria fazer aqui rapidamente, o nosso tempo ali já está no finalzinho, para o doutor Gessa. Como fica o pagamento de rescisão de contrato por acordo, a incidência do artigo 22 da lei do FGTS sobre o saldo da Caixa e as verbas com incidência? Nisso aí, no acordo é o seguinte, o empregado tem interesse em sair e o empregador não vê problema na saída daquele empregado. Então, os dois sentam, a lei diz que pode ter assistência de advogado para ambas as partes, o empregado com o seu advogado e o empregador com o seu, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.